Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Esse conteúdo está sendo feito para ser liberado com antecedência para os membros aqui do canal. Isso é como se fosse, um clube de assinaturas dentro do YouTube. Então aqui na descrição você encontra o link para ser membro ou abaixo você encontra o botão Seja Membro. Lá você consegue ver quais benefícios. Um deles é esse. Eu preparo um conteúdo diferenciado, como esse aqui de agora, e libero com antecedência para quem é membro no início do mês e liberando para as demais pessoas só no final do mês respectivo. Nesse mês aqui de agora, é um conteúdo voltado para, aí na tela para vocês, ansiedade e depressão, obviamente fazendo uma relação com a nutrição. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, tenho uma especialização em nutrição clínica e esportiva. Peço que você também já garanta o seu like, o seu joinha aqui embaixo desse vídeo, isso vai ser muito importante para mim. E também, se você não conhece o canal, ou melhor, não conhecia, e você pode fazer parte do canal se inscrevendo, tá? Então esse botão inscrever-se está do lado do botão Seja Membro, inclusive. Então depois de se inscrever, ative o sino e selecione lá a opção Todas. Ao fazer isso, toda vez que eu liberar um novo conteúdo, você recebe uma notificação. Essa imagem que vocês acompanham aí compartilhada na tela é de um artigo científico que está aí do lado, no canto inferior da tela, a fonte. Esse artigo ele é de agora, do ano de 2020, portanto um artigo aí super atual. E a gente vê aqui, exatamente uma ilustração que vai ajudar muito para que fique tudo muito didático o entendimento. Tá em inglês, as coisinhas da imagem escritas, mas eu vou explicando e você vai entender tudo. De início, o que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte, que uma alimentação inadequada, ela aumenta o risco para tanto ansiedade quanto depressão. E o inverso é recíproco, ou seja, uma alimentação adequada, ela diminui o risco para ansiedade e depressão. Indo agora para a imagem, tudo vai depender muito do que a gente vai falar aqui, Tudo vai depender do padrão alimentar. Vejam aqui nessa imagem de alimentos, a gente tem uma diversidade, tá? Então vamos acompanhar aqui, nós temos alho, pimenta, acredito que aqui seja ou feijão, enfim, alguma leguminosa. Aqui nós temos a carne bovina, carne vermelha, temos hambúrguer, temos batata frita, temos aqui tomate, temos a maçã, berinjela, o milho, aqui é a cebola, uvas, e aqui nós temos também alguns folhosos. Então a gente tem uma diversidade, desde uma alimentação mais natural, até mesmo uma alimentação aqui, olha só, mais carregada de nutrientes, de aditivos que já não vão ser tão interessantes, de uma alimentação não tão saudável assim. Então, perceba, a pessoa vai escolher, o que ela vai comer. Ela vai comer isso ou aquilo. E a gente tem uma grande influência da vontade, do que a gente vai comer, justamente a depender do nosso estado emocional, do nosso humor. Ou seja, se a pessoa em questão ela tem depressão ou ansiedade, isso por si só já vai influenciar nas escolhas alimentares. Ou seja, uma pessoa com ansiedade, com depressão, tende a provavelmente escolher, nesse caso aqui, a batata frita, o hambúrguer. Por quê? Porque são alimentos que geralmente tem ali uma associação de sal, gordura, de açúcar, geralmente vem acompanhado com refrigerante, que não está aqui na imagem, mas quando você vai no fast food, é certo de que esse tipo de combinação aí vem num combo, incluindo o refrigerante. Então tanto o sal, quanto a gordura, quanto o açúcar, eles são bem palatáveis, eles são bem agradáveis ao paladar. Você meio que já enche a boca de saliva só de sentir o cheiro desse tipo de refeição. Então essa pessoa vai buscar o prazer no alimento de uma forma mais imediata, ou seja, não se preocupando com a qualidade nutricional. Esse é um ponto.
Enquanto que se, por exemplo, você tem uma pessoa que não tem, né, a depressão, não tem a ansiedade, é uma pessoa que está com plenitude, com bem-estar, ela vai ter mais facilidade de fazer escolhas alimentares com mais cautela, de forma mais inteligente, escolher as opções que vão fazer parte, né, da sua dieta. Então essa pessoa tende, né, a ter mais noção e vai provavelmente escolher mais a parte de alimentos mais naturais, mais saudáveis. Então esse é o primeiro ponto. Ok, a pessoa escolheu o que ela vai comer, ou seja, ou vai ter um padrão alimentar mais saudável, ou vai ser aquela pessoa com um padrão alimentar menos saudável. Qual é a grande diferença? Aquela pessoa que tem um padrão alimentar inadequado, menos saudável, aqui, né, associado como sendo uma dieta ocidental, o que isso quer dizer, né? A dieta ocidental, ela é muito pautada na cultura dos Estados Unidos, que tem aquela coisa dos fast foods, né? Muitas pessoas obesas, e isso acaba gerando uma fama, né? Ou seja, como se todo mundo que morasse no ocidente do planeta comesse assim. Então é óbvio que é uma menção generalista, né? De forma generalizada, o que não representa o todo, é claro, mas é nesse sentido de que, né, uma dieta ocidental, ela é, né, como se fosse para representar isso, a dieta da batata frita, do hambúrguer, dos fast foods, tá? Porque fazendo um paralelo, só para você entender de onde é que veio, né, esse nome, essa associação de dieta ocidental, é porque os orientais, né, já tem uma outra cultura, por exemplo, dos chás. Em outras palavras, uma dieta do tipo ocidental, que você já entendeu, né, que é nesse sentido de uma dieta inadequada, vai ser uma dieta pautada em alimentos inflamatórios. E isso, olha só, aumenta o risco para depressão e também ansiedade. Por outro lado, se a pessoa tem uma dieta adequada, com alimentos do tipo, né, saudáveis, olha só o que vai acontecer. A pessoa vai estar ingerindo uma diversidade grande de nutrientes, como vitaminas, minerais, ômega 3, que é um ácido graxo essencial, fitoquímicos, que são elementos presentes naturalmente nos alimentos e eles vão conferir benefícios à saúde de quem ingerir, né, esses fitoquímicos, também componentes anti-inflamatórios. Então esse tipo de composição alimentar vai, olha só, diminuir o risco de depressão e de ansiedade. E aí o que é que vai acontecer? Aquilo que você come, então tem aquela pessoa que vai fazer uma dieta adequada e aquela pessoa que vai seguir uma dieta inadequada. Mas em ambos os casos, o que a pessoa escolheu de comer, ela vai comer, vai ingerir, vai passar pelo trato digestório e isso vai, em algum momento, né, chegar no intestino, onde aqui tem, né, escrito a microbiota intestinal. Ou seja, você vai ter uma interação dos nutrientes com as bactérias intestinais. E além disso, a depender do que você come, você pode, né, acabar modulando a resposta do sistema nervoso, de neurotransmissores e também, né, de inflamação. O que isso quer dizer? Se você come alimentos que têm uma carga inflamatória, eles vão promover inflamação. O que isso quer dizer? Que a depender do que você come, você pode mudar a resposta da inflamação, da forma como funciona o seu sistema nervoso, bem como de neurotransmissores. Mas ok, né? Vai chegar lá na microbiota intestinal e quando essa microbiota intestinal recebe a sua alimentação, você vai modular também a sua microbiota intestinal. Ou seja, a depender do que você come, você vai fazer com que a sua microbiota intestinal seja mais saudável ou menos saudável. E isso, obviamente, também vai ter repercussões posteriores. Ou seja, de acordo com a sua composição de microbiota intestinal, você vai também interferir na sua função e atividade cerebral, no seu comportamento. De que forma? Porque existe essa comunicação do eixo cérebro-intestino, do eixo intestino-cérebro. E essa comunicação, né,
pode se dar justamente por meio de metabólitos, por meio do nervo vago, por meio de marcadores inflamatórios, como citocinas inflamatórias, e se você tem, né, um intestino íntegro ou menos íntegro, ou seja, de acordo com como é que está a sua permeabilidade intestinal. Vamos a um exemplo mais realista. De acordo com o que você come, você pode modular a sua microbiota intestinal, a sua saúde intestinal, e você pode otimizar a secreção de algum neurotransmissor relacionado ao bem-estar, como é o caso da serotonina. E isso daqui, olha só, de alguma forma vai repercutir, obviamente, onde? Lá no seu cérebro, no seu humor, no seu comportamento. A depender também, né, de como é que está a sua alimentação e de como vai estar, respectivamente, a sua saúde intestinal, a sua microbiota intestinal, você pode acabar, na verdade, né, induzindo mais inflamação, porque você tem uma alimentação inadequada, e aí você tem, né, uma permeabilidade intestinal aumentada, você tem essa inflamação mais exacerbada, que vai ser uma inflamação sistêmica pelo corpo, bem como uma inflamação que vai alterar o seu cérebro, o seu funcionamento cerebral de alguma forma. Ou seja, o que você come afeta o intestino, e o que afeta o seu intestino, por sua vez, vai afetar o seu corpo, bem como o seu humor, o seu cérebro. Ou seja, é uma relação aqui bidirecional. E na medida em que você tem essa relação de mão dupla, se você come mal, você vai ter uma microbiota intestinal não tão favorável, você vai ter mais inflamação, você vai ter mais desequilíbrio aqui, né, no seu estado emocional. Então você vai, por sua vez, ter escolhas alimentares novamente ruins, para que você tente de alguma forma compensar no alimento, gerando um prazer mais imediato por meio de alimentos calóricos e que não são saudáveis. Então você acaba gerando um ciclo vicioso, que consiste em se alimentar mal, prejudica a sua saúde estando prejudicada, você só vai ter vontade de continuar se alimentando mal. E aí, qual é a ideia disso tudo? De que você entenda aquele ditado, né, aquela expressão de combater o mal pela raiz. Se a gente entende isso, qual é a ideia? De que você consiga minimamente se alimentar bem, para que aquilo que está no seu controle, por exemplo, né, a sua alimentação, se você consegue controlar o que é que você come, tente fazer isso para que você pelo menos oferte uma boa alimentação, para que você consiga ao máximo possível favorecer para que você tenha um organismo saudável, um intestino saudável, uma boa microbiota intestinal, para que você tenha, como eu falei, né, um organismo saudável, bem como um equilíbrio na atividade cerebral, dos seus neurotransmissores, dos seus hormônios, para que você então, de alguma forma, afaste, né, a depressão e, obviamente, né, controle a ansiedade. Agora, ainda aqui na imagem, perceba, a depender justamente de como é o seu padrão alimentar, você vai modificar o quê? Os nutrientes que você está colocando para dentro do seu corpo. Por exemplo, vai ter fibras? Em que quantidade? Qual é o tipo de fibra? A depender disso, você pode modificar a motilidade intestinal, se você vai ter intestino funcionando bem ou se você vai ter aquele intestino preso. A sua dieta tem ômega 3? Como é que estão os macronutrientes? Qual é a distribuição desses macronutrientes? Qual a quantidade? Qual é a fonte alimentar desses macronutrientes? Tudo isso é importante. A sua alimentação, ela é rica em aditivos alimentares do tipo, por exemplo, né, artificiais? Sim, não. Fitoquímicos provenientes de alimentos naturais, alimentos in natura, você consome? Nem tanto. Prebióticos também, você consegue ter uma boa oferta de alimentos prebióticos? Então tudo isso vai impactar a sua microbiota intestinal. E a ideia aqui é vislumbrar a possibilidade do quê? De que a pessoa se alimente bem, forneça os nutrientes adequados, com as respectivas quantidades adequadas, favorecendo uma boa saúde intestinal, uma boa microbiota intestinal, uma boa saúde como um todo. Com isso a pessoa tenha, né, mais prazer, mais bem-estar, mais qualidade de vida,
e aí a pessoa vai ter mais consciência da importância da alimentação, para que justamente a pessoa consiga ter prazer em se alimentar bem, porque ela entende o quanto que isso faz bem e o quanto que dá para você fazer uma alimentação saudável de forma prazerosa, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, né? De que você só consegue ter prazer se você consumir alimentos que são desses aqui, né? Processados e que são muito calóricos, e não é bem assim. Você consegue ter uma alimentação prazerosa com alimentos saudáveis também. E às vezes vai depender muito da sua relação com você e com, enfim, o meio em que você vive, né? Para que você consiga ter mais tranquilidade, por exemplo, em preparar a sua refeição. E aí você consegue escolher melhor os alimentos. E aí você vai tendo os nutrientes sendo colocados para dentro do seu corpo de maneira mais adequada. Aqui você deve ter entendido que a dieta, ela influencia na microbiota intestinal. A microbiota intestinal, por sua vez, ela tem associação e impactos, né, na ansiedade ou no nível de ansiedade e também na depressão. E qual é a ideia daqui? Mostrar que a dieta é um fator que a gente deve dar atenção, porque sim, a sua dieta vai impactar nesses quadros aí, né, de ansiedade e depressão. A ideia principal é atuar na prevenção. No caso, prevenção da depressão e da ansiedade seria uma prevenção de não ter uma ansiedade muito descontrolada. Mas também ter a perspectiva de que a dieta possa ser uma terapia, uma alternativa para também auxiliar no controle da ansiedade e também um auxílio ali coadjuvante no tratamento de quem já tenha a depressão. Eu espero que você tenha entendido perfeitamente tudo. Se você gostou e ainda não deixou seu joinha, deixe agora nos comentários. Eu quero saber o que é que você achou do vídeo. Se você gostou, comente. Se você ficou com alguma dúvida também, esse espaço é para isso também. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vai se interessar nesse conteúdo, nesses assuntos, né? Ansiedade, depressão. Então, pensou em alguém? Manda a pessoa vir assistir esse vídeo também. E aqui, ó, na tela, já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.